Hugo Souza pode trocar o Corinthians por um time da Itália? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta de uma pessoa que trabalha para o goleiro corintiano e falo também sobre Júlio Enciso. O atacante paraguaio do Brighton está perto de virar reforço do Palmeiras? Novidade também sobre Pablo Mari. Prensa italiana afirma que há pelo menos 4 clubes brasileiros interessados no ex-zagueiro flamenguista. Vocês lembram dele, né? Espanhol que fez muito sucesso em 2019. Falo ainda sobre o jogo super importante, a principal partida da temporada para o São Paulo contra o Atlético Nacional. O Santos dispensando o jogador depois de uma postagem nada inteligente. Matheus França na mira do Vasco da Gama. Jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti. A Nike desistindo daquela ideia da camisa vermelha para a seleção na Copa do Mundo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer a todos vocês que têm aparecido com frequência nos nossos vídeos. Tenho, na medida do possível, postado 3 vídeos por dia para aumentar o número de informações para vocês. Também queria agradecer a todo mundo que tem entrado no meu grupo do Telegram. Por lá eu passo dicas absolutamente gratuitas para te ajudar na hora da sua fezinha esportiva. Para ter acesso, só clicar no link do comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado ao meu grupo do Telegram e por lá vai passar a receber essas sugestões, tá bom? Curtiu o vídeo também, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de comentar sobre tudo o que quiser. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que anunciou nessa segunda-feira o empréstimo de Cristiano. Camisa 10 da Lusa desde a temporada passada, como a Portuguesa não tem mais competições para disputar em 2025, ele fica por empréstimo no Londrina e retorna no início do próximo ano. Já Lucas Beltrán, centroavante desejado pelo Flamengo, divulgou a intenção de permanecer na Fiorentina, mesmo com redução do salário, tudo para que ele não tenha que retornar à América do Sul. Um dos alvos por aqui é justamente o Flamengo. Bora falar também sobre centenas de torcedores do Atlético Nacional que se concentraram na porta do hotel onde o time colombiano está. Nessa terça-feira, às 21h30, Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Para completar, falar também sobre Lianco, zagueiro do Galo, que foi provocado por torcedores do Cruzeiro. A turma estava acusando o Lianco de pipocar para a partida entre Atlético e Cruzeiro, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Lianco está machucado. A resposta do Lianco nas redes sociais, abre aspas, kkk, esses cruzeirenses, o que eu mais quero é pegar vocês, comemora não, e escreveu o zagueiro e um dos capitães do time atleticano. Hora de falar sobre a possibilidade de a seleção brasileira usar uma camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026. Você vai lembrar que esse tema rendeu enorme polêmica alguns meses atrás. Dá para dizer que a Nike desistiu dessa iniciativa. E as 2 camisas que serão usadas pela seleção brasileira em 2026 serão tradicionais. A primeira, amarela, da cor que a gente se habituou e inspirada no modelo usado pela seleção na Copa do Mundo de 1970. A segunda, azul, essa sim vai ter a assinatura do Jordan, era uma das ideias que a Nike tinha para a camisa vermelha. Essa camisa azul terá inclusive um modelo mais futurista. Estou curioso para saber o que vai sair dessa história sobre a camisa vermelha. Existia a intenção da Nike de fazer o Brasil jogar de vermelho, até porque o novo contrato de patrocínio firmado entre Nike e CBF prevê cifras absurdas. E a ideia com o vermelho seria causar em todo o mundo, garantindo compras por todo o planeta. Só que a repercussão no Brasil foi tão ruim, mas tão ruim, que a ideia acabou sendo descartada. Ela foi mal interpretada por aqueles que entendem que o vermelho não tem nada a ver com a seleção brasileira e porque muita gente associou o vermelho à esquerda e hoje no Brasil há uma polarização gigante quando a gente fala em política, ou você é de direita ou você é de esquerda e quem é da direita não quer de jeito nenhum vestir vermelho. Você, como é que vê toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Aproveitar para falar rapidinho sobre seleção e jogadores que fazem parte da pré-lista de atletas convocados para a próxima rodada da data FIFA das eliminatórias para a Copa. No último domingo, o Carlo Ancelotti precisou enviar uma lista grande, larga,
com 50 nomes. E nos próximos dias ele vai filtrar desses 50 os 23 atletas que serão utilizados para os jogos contra Chile e Bolívia. Quero contar alguns dos nomes que já vazaram, para mim algumas surpresas importantes do futebol brasileiro. Paulo Henrique, por exemplo, lateral direito do Vasco, faz parte dessa lista larga. Vitinho, Alex Telles e Danilo, jogadores do Botafogo também. No São Paulo, a presença do Marcos Antônio. Confesso que essa não imaginava. No Cruzeiro, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Caio Jorge. No Santos, Gabriel Brazão e Neymar. Queria que você opinasse sobre esses nomes, lembrando, essa não é uma garantia de que eles vão estar na lista final, eles fazem parte de uma lista larga e nos próximos dias o Ancelotti vai precisar diminuir de 50 para mais ou menos 23 jogadores convocados. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que insiste na contratação de Matheus França. Jogador revelado no Flamengo e vendido para o Crystal Palace por 20 milhões de euros. Matheus França já havia sido, na semana passada, alvo de uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou desistindo do acordo diante das cifras envolvidas nas tratativas. É que o Matheus França ganha na Inglaterra 1.300.000 reais por mês e apesar de o Crystal Palace topar emprestá-lo, a opção de compra ficaria muito cara. O Cruzeiro entendeu que os números não batiam e procurou outras alternativas. Já no Vasco da Gama existe otimismo de que o negócio possa acontecer. Fernando Diniz é um entusiasta da ideia, ele entende que o Matheus França se encaixaria como uma luva nesse elenco do Vasco, jogando ao lado de Felipe Coutinho, Ryan, entre outros. As negociações existem, existe otimismo no Vasco, mas estou achando que as cifras, para mim, em relação à capacidade financeira do Vasco, parecem ser um impeditivo. Atleta que pelo Flamengo disputou 53 jogos e 9 gols no time principal, já no Crystal Palace a coisa não funcionou, foram apenas 19 jogos com 1 gol e 2 assistências. Bora falar agora sobre o Santos que decidiu dispensar um atleta. Trata-se de Rainer, lateral direito, 29 anos de idade, que está emprestado ao CRB, o motivo da dispensa curioso. O Rainer se manifestou nas redes sociais festejando o gol do David na vitória do Vasco contra o Santos por 6-0 no último domingo. Rainer e David são amigos de longa data e o Rainer usou suas redes sociais para postar a imagem do David batendo para fazer um bonito gol e escrevendo o seguinte, abre aspas, isso é DVD, a felicidade de vocês é a minha. E depois ele faz menção ao David nessa postagem. O Santos entendeu como um deboche, especialmente diante da derrota catastrófica contra o Vasco e optou pela dispensa. As tratativas com representantes do Rainer estão sendo conduzidas para que ele nunca mais volte a jogar pelo Santos. Atleta, repito, que pertence ao Peixe, está emprestado ao CRB, por lá, inclusive na segunda divisão, tem sido mais reserva do que titular, não atua desde 26 de julho. Só para completar o noticiário Santistas, Jorge Sampaoli chegou a dar uma entrevista a César Luiz Merlo lá na Argentina, afirmando o seguinte sobre a possibilidade de dirigir o Santos. Abre aspas, é um orgulho para mim o clube me querer e um grande desafio. Estou disposto a assumi-lo, mas pedi à diretoria que se esforce com reforços para consolidar um bom projeto esportivo. Fecha aspas, esse é o grande ponto. O Sampaoli quer treinar o Santos. Foi ele quem procurou o Alexandre Matos alguns dias atrás, apresentando um projeto com 19 páginas de um estudo que ele mesmo fez. O grande ponto é fechar esse acordo financeiro com a necessidade de contratação de atletas de peso, entre eles Nino, que pertence ao Zenit e não sairia do clube russo por menos de 8 milhões de euros. Bora falar agora sobre o jogo da temporada para o São Paulo. O tricolor enfrenta às 21h30 dessa terça-feira em seu estádio Atlético Nacional, precisando de qualquer vitória para chegar às quartas de final da Libertadores da América. Além de todo o carinho do torcedor do tricolor com essa competição e do sonho de vencer mais uma vez, há a necessidade de salvar as metas esportivas do tricolor. Isso porque em 2025 o São Paulo já falhou em 2 das 4 metas estipuladas. Todos os clubes de futebol no Brasil fazem uma projeção orçamentária. Assim que o ano termina e inicia-se o próximo, os times fazem metas. Olha, nesse campeonato eu preciso chegar até tal fase, nesse campeonato até tal fase. E tudo isso é feito para que os clubes estabeleçam quanto imaginam que vão arrecadar, para saber também quanto vão gastar. No Campeonato Paulista, o São Paulo estimava chegar na final, acabou caindo na semifinal.
na Copa do Brasil. O objetivo era alcançar as quartas de final. São Paulo caiu mais uma vez antes nas oitavas. Diante disso, há a necessidade de buscar mais dinheiro e receita nos torneios que ainda faltam, no Campeonato Brasileiro, onde o objetivo é ficar pelo menos em sexto, e na Libertadores da América, cuja meta é quartas de final. São Paulo, passando pelo Atlético Nacional, assegura 9 milhões e 200 mil reais apenas como prêmio da Conmebol. Tem também certamente a bilheteria do jogo das quartas de final e um valor bastante alto. Expectativa para o jogo nessa noite é de mais de 60 mil pessoas. São Paulo descansado depois de poupar titulares no empate em 2-2 contra o Sport. A grande dúvida é se Lucas Moura começa como titular ou entra no decorrer da partida. Hora de falar sobre o Palmeiras para te contar se Júlio Enciso, meio atacante de 21 anos de idade, paraguaio, pode mesmo virar reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, o PVC, jornalista, meu amigo, afirmou que existe otimismo. Ele acha que o negócio vai acabar fechando muito em breve. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Consultei o pessoal do Palmeiras antes de gravar o vídeo. O Palmeiras admite conversas, admite o interesse de contratar o jogador, conta com a ajuda de Gustavo Gomes, Ramon Sosa, dois companheiros do Enciso na seleção paraguaia, mas o grande ponto é financeiro. Grana para comprá-lo do Brighton e outra. O Enciso segue batalhando com a ideia de permanecer no futebol europeu. Por lá ele tem ofertas da Inter de Milão, da Roma e do West Ham. O Galatasaray também havia feito uma sondagem ao jogador que esteve emprestado na metade da última temporada ao Ipswich Town e deixou boa impressão. Hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros, mas a impressão que se tem é de que é possível tirá-lo do Brighton por algo na casa dos 15 milhões de euros. Palmeiras, repito, não desistiu da negociação, mas pode acabar esbarrando na mesma dificuldade em relação à contratação de Marcel Ruiz, volante que era o grande sonho para a substituição do Richard Rios, atleta do Toluca. O Marcel Ruiz havia colocado na cabeça que quer jogar no futebol europeu e que a vinda ao Brasil poderia ser um processo de atrapalhar esse projeto. Em relação ao Enciso, ele já está na Europa e pretende continuar por lá. Haveria necessidade de uma mudança radical nessa ideia dele. Só para completar mais duas informações do Palmeiras, o atacante Thales vai mesmo jogar no Olympiacos, acordo fechado em 7 milhões de euros. O Palmeiras ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Sobre Jefité, lateral esquerdo, comprado do Rangers, desembarca na manhã dessa terça-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação na casa dos 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Fiorentina havia o comprado por 1 milhão e 800 mil euros. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5 milhões e meio de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Quero fechar o vídeo para falar sobre Hugo Souza, repercutindo uma informação publicada na Europa e dá conta de que o Hugo Souza interessa a um time do futebol italiano. Ekrem Konur, jornalista turco, que está muito habituado a falar sobre mercado, assegurou que existe um time italiano disposto a contratar o Hugo Souza e que a proposta geraria na casa dos 8 milhões de dólares ou 43 milhões e meio de reais. Comecei a estranhar essa história quando eu vi que a proposta geraria
na moeda americana, de dólar. Em geral, negócios envolvendo clubes italianos e brasileiros teriam a moeda europeia, o euro, como a moeda balizadora. Enfim, fui consultar uma pessoa que trabalha com o Hugo Souza para entender se houve uma consulta, proposta, se tem negociação, se o Hugo Souza pode mesmo deixar o Corinthians. A pessoa assegurou que não existe qualquer conversa do futebol italiano nesse momento em que o Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai permanecer no clube. Essa pessoa falou, pode garantir para o torcedor corintiano que o Hugo não sai. Jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões e 300 mil reais, esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, 1,5 milhão de reais de multa porque ele foi utilizado em jogos contra o Flamengo, além também de um empréstimo, né? 7 milhões e 300 mil que garantiram 50% dos direitos econômicos. O Hugo tem 10% do valor de uma venda futura, os outros 40% seguem vinculados ao Flamengo, perdão. Hugo Souza, que nesse ano tem 39 partidas disputadas e 36 gols sofridos. A crise no Corinthians só não foi maior depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, porque o Corinthians acabou contratando o Hugo Souza, que deu super conta do recado. Só para arrematar em relação ao Timão, contar que a renovação de contrato de Gui Amorim, atacante da base, que existia o risco de que o Corinthians perdesse, como aconteceu com o Cauê Furquim, essa renovação está praticamente encaminhada e o Corinthians vai ficar com o Gui Amorim, uma preocupação a menos para o presidente Osmar Stabile. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!